Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora de arte Fernanda Gomes. Estamos começando mais uma aula de arte aqui no Centro de Mídias de Educação do Acre. Hoje nós vamos falar sobre o design gráfico. Você já parou para pensar por que os cartazes, outdoor, chamam tanto a nossa atenção? É por conta dessa junção da criatividade, do grafismo e a arte. Então é isso que a gente vai falar na nossa aula de hoje. Vamos para a tela para acompanhar direitinho o que nós preparamos para você. Olha só, o design gráfico, né, ele tem essa função de comunicar e é essa junção da arte com a comunicação e o grafismo. Então aqui você já consegue observar que existem alguns logotipos e o que seria, né, dessas grandes empresas sem esse profissional do design gráfico, sem essa arte tão criativa para poder potencializar a sua criação, seus produtos. Então, o design gráfico é a arte de combinar imagens, cores, formas e tipografias para transmitir uma mensagem visual clara e atraente. Então, todas as vezes que você vê um cartaz, capas de álbum, fotografias, logotipos, você vai pensar no design gráfico, né, que é essa área que une arte, criatividade, hoje muito mais do que antes a tecnologia, para comunicar ideias de forma visual e impactante. E aí eu trago para você aqui uma breve história do design gráfico, da prensa do Gutenberg à era digital, né? Que o design, ele evoluiu junto com a comunicação, junto com a tecnologia. Claro que se a gente for fazer esse comparativo do design gráfico desde a prensa de Gutenberg aos dias atuais, a gente sabe que sofreram muitas evoluções, graças a Deus, né? Então, a história do design gráfico, ela começa lá atrás, no século XV, com a invenção da prensa de Gutenberg, que ele revolucionou a impressão de livros. No século XX, surgem as grandes escolas de arte e design, como a Bauhaus, na Alemanha, que uniu a estética, a funcionalidade. E com a chegada dos computadores e da internet, o design se expandiu ainda mais e hoje está presente em todas as telas que você toca. Você hoje, com o uso do seu telefone, você consegue construir diversos materiais gráficos, que alguns já são pré-moldados, né, com os usos dos aplicativos, outros você cria mesmo do zero, uma arte para o seu negócio, para uma festa de aniversário, né? Então, o design gráfico em si hoje está muito mais acessível a quem ainda não tem todo as ferramentas, né, para quem não teve aí desde a base uma escolinha de formação de design, mas consegue desenvolver em pouco tempo com o uso de aplicativos digitais. Vou mostrar para você aqui um pouquinho sobre a prensa de Gutenberg, dá uma olhada nesse vídeo. Então, você percebe que muitas mudanças ocorreram ao longo do tempo, do ponto de vista do grafismo mesmo e da chegada, né, da evolução tecnológica mesmo.
Então a gente consegue hoje fazer muitas produções gráficas, mesmo sem ser um profissional do grafismo, por conta dessa tecnologia que a gente tem aí disponível ao nosso alcance. Vamos seguindo então, para a gente entender um pouco sobre os elementos do design. É importante nesses elementos do design a cor, a forma, a tipografia, a imagem, o espaço. Não é simplesmente você pegar ali um Canva, por exemplo, e ir desenvolvendo a sua arte sem ter noção de tudo isso, da fonte adequada para você colocar no seu design, no espaço, a distribuição dos elementos que você vai colocar no seu cartaz. Digamos que você vai produzir aí um cartaz escolar. É importante que você respeite a cor, né, para despertar as emoções, se é isso que você gostaria de provocar no seu espectador. A forma, dá a identidade ao seu cartaz. A tipografia, ela comunica, né, a personalidade. A imagem, ela vai ajudar a contar a história que você está querendo contar a partir do seu grafismo. O espaço, que é a forma como você vai organizar tudo, criando um equilíbrio visual. Então, quando você vai fazer a sua produção de grafismo, é importante que você tenha essa noção e esse cuidado. Lembra de uma aula em que eu falei sobre a questão do conceito das cores, que as cores elas falam muito sobre, elas comunicam, elas trazem muitos conceitos e você precisa saber usar da forma correta. Vamos pensar aqui que nós estamos falando sobre meio ambiente. Qual tipo de cor eu vou usar no meu cartaz para que ela ajude a contar a história que eu gostaria, né? Então isso é muito importante. Se você está falando, por que nos cartazes do Dia dos Namorados ou quando a gente está falando de amor se usa o vermelho, né? Por que quando a gente está falando sobre amanhecer o dia, por exemplo, a gente está colocando ali as cores, a cor amarela, né, junto com laranja, com vermelho. Então, tudo isso se relaciona com a história que você quer contar. E no grafismo, que é muito visual, você precisa também fazer essa combinação de elementos para que não fique uma poluição sonora, tá? Uma poluição visual, na verdade. Ainda sobre os princípios do design. Vamos aqui, olha, observar que é importante o alinhamento, o equilíbrio, a repetição, contrastes e proximidade. Além dos elementos que a gente falou agora há pouco, existem os princípios do design e eles orientam como montar uma composição harmoniosa. Então, eles garantem que o olhar do público siga um caminho natural pela imagem e que a mensagem seja compreendida com muita clareza, tá? Então, é importante estar atento a essa questão do alinhamento. Por exemplo, se eu coloco ali uma mensagem que vai ultrapassando a margem do cartaz, as pessoas, quando elas forem olhar para o seu cartaz, para o seu design, ela vai logo fixar o seu olhar naquele erro ali, né? Em algo que incomoda, né? Quando ela olha ali, ela já percebe que aquilo ali incomoda aos olhos, né, de quem vê. Então, é importante esse alinhamento do seu texto, o alinhamento da sua imagem, para que ela não corte as margens e cause esse desconforto em quem está observando. O equilíbrio de cores também, a questão da repetição, às vezes é necessário. E os contrastes, quais cores eu vou utilizar para contrastar aquela mensagem que eu estou utilizando. Se eu estou usando um fundo branco, qual tipo de cor da fonte eu vou utilizar? Se eu uso uma imagem de uma cor clara, qual fundo eu vou colocar para contrastar com essa imagem que eu coloquei no meu design? E quais são as ferramentas que os profissionais dessa área utilizam? Ou nós mesmos que gostaríamos de nos arriscar nessa experiência de design gráfico.
o Adobe Photoshop, que é o mais conhecido, que é muito utilizado, o Illustration, que também é uma ferramenta bem conhecida e agora muito acessível, o Canva, que é muito utilizada, muito acessível, a gente tem muito recurso gratuito para poder utilizar para fazer design, o CorelDRAW, que também é bem antigo, e o Figma. Então essas aí são algumas das ferramentas de design gráfico, porque tem outras ferramentas disponíveis nas plataformas digitais que você pode acessar e utilizá-las. Então esses são os programas do design moderno, digamos assim. Então alguns exigem domínio técnico, outros são mais acessíveis, como eu falei para vocês do Canva, que é usado nas escolas, em redes sociais. O importante é saber usar as ferramentas certas para a mensagem certa. O design gráfico e a sociedade. Na arte, a gente sabe que toda produção artística ela se relaciona de uma forma muito direta com a sociedade. Afinal de contas, essas produções são feitas para que alguém observe. Então, o design, ele comunica, ele influencia e ele transforma. Antes, há um tempo, atrás, no tempo que as redes sociais estavam começando, a se aparecer para que a população, as pessoas pudessem ter acesso, você apenas escrevia uma mensagem lá de bom dia, por exemplo, lá no Orkut. Eu sei que vocês são jovens e talvez não tenham vivenciado essa experiência, mas eu sou nova e vivenciei, tá? Brincadeiras à parte. Mas então, antes as pessoas escreviam uma mensagenzinha e estava tudo certo. Hoje você procura o melhor design para você escrever essa mensagem. Então o visual ali está muito sendo utilizado para que você possa transmitir a sua mensagem combinando com toda uma estética. Então o design ele comunica, ele influencia e ele transforma. E o design gráfico ele não serve só para vender, ele também educa, ele emociona, ele mobiliza, como você vê aí nesse cartaz sobre o meio ambiente. Ele desenvolve campanhas sociais, cartazes de protesto e campanhas de conscientização. Então, elas usam esse design para mudar percepções e gerar impactos positivos. E quais são as profissões nessa área do design gráfico? Nós temos aí o design gráfico, que é aquele que cria, o diretor de arte, o designer de marcas e o designer digital. Então, no mercado de trabalho, o design do design é vasto e cheio de possibilidades. Do editorial ao digital, o profissional de design ele é essencial em qualquer setor que queira comunicar um propósito. Então, hoje, existem muitos profissionais dessa área de produção de design que estão principalmente agora com o uso das redes sociais como uma potência para a divulgação de produtos. Essa função de design gráfico ela tem sido muito procurada. E a gente vê que mudou muita coisa, porque ele já, além dele criar toda essa parte gráfica, ele também produz os vídeos, produz imagens a partir da sua criação gráfica. Então, ele é muito mais utilizado do que antes por conta dessa potência que se tornou com a evolução tecnológica, com as redes sociais, que também é um espaço de muita criação, de muita criatividade, onde as pessoas querem divulgar os seus produtos. Entender um pouquinho sobre design gráfico, porque eu sempre falo que na nossa aula, ao final, a gente tem aí uma atividadezinha para contribuir um pouco mais com a sua aprendizagem sobre o tema que a gente traz aqui. E essa é a hora. Vamos então para a nossa atividade de hoje. Diz o seguinte: sobre os elementos básicos do design gráfico, assinale a alternativa correta. Letra A: som, ritmo, tempo e intensidade. Será que esse elemento é do design gráfico ou de um outro tipo de arte? Cor,
forma, tipografia, imagem e espaço. São elementos básicos do design: peso, textura, movimento e som. Letra D, linha, perspectiva, proporção e escala. Letra E, volume, luz, sombra e profundidade. Qual é a resposta correta para a nossa atividade, tendo em vista o que a gente viu até aqui? Então vamos para a nossa resposta, que é cor, forma, tipografia, imagem e espaço, que foi o que a gente trouxe no nosso slide aqui para você poder saber quais os elementos básicos do design gráfico. A nossa aula de hoje, gente, trouxe sobre o design gráfico, que é essa arte, né, que une a arte e a comunicação, que evoluiu da prensa de Gutenberg até a era digital. Trouxe elementos e princípios que criam essa harmonia visual. A partir de agora, quando você for criar o seu design gráfico, você vai estar sempre pensando nos elementos do design, nos princípios do design, quais são os seus propósitos com essa criação. Vai também saber que existem algumas ferramentas para a produção de design, seja você um experimentador ou um profissional da área, e também envolve aí várias profissões. O design, ele tem função social e transformadora. Então, foi isso que a nossa aula de hoje trouxe para você que nos acompanha pelas nossas plataformas. E a gente sempre disponibiliza as referências que fundamentam as nossas aulas, tá bom? Então, a nossa aula de hoje trouxe esse tema. A gente está encerrando, mas eu trago mais uma aula para você. É só ficar ligadinho na nossa plataforma, que vai estar sempre trazendo temas interessantes para o seu conhecimento. Até lá!